Paz do Senhor, amados ouvintes, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus, como que está a tua vida? Espero que esteja bem, louvado seja. A palavra de Deus, ela está localizada no livro de Mateus, tá? Evangelho de Jesus Cristo, onde Mateus aí nos traz, capítulo 14, o verso 24, eu quero ler aqui, louvado seja, diz assim, a palavra de Deus: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco estava no meio do mar. Quem estava no meio do mar? O barco, os discípulos que receberam uma ordenança de Cristo, né? Louvado seja, eles receberam a ordenança de Jesus Cristo para que eles entrassem no barco, louvado seja, e partissem para o outro lado. Exatamente. E Jesus estava sempre ocupado, louvado seja, mas Ele está atendendo a todos. Ele não deixa ninguém de fora. Ele, louvado seja, Ele tem cuidado de ti, continua cuidando. Ele estava cuidando da multidão e também cuidando dos discípulos. Ou seja, tudo está, louvado seja, nas palmas de Deus. Deus, louvado seja, não perdeu o controle da situação da tua vida. Ou seja, Jesus Cristo sabe, louvado seja, e tem um momento certo para Ele agir na sua vida. Entrando na palavra de Deus, é bem claro que Jesus Cristo estava ocupado, correto? Jesus Cristo estava, louvado seja, para despedir a multidão. Jesus Cristo estava dando conselho, pregando, ensinando a palavra, ensinando, louvado seja, interessante, né? Jesus despede a multidão, já é tarde, louvado seja, Jesus também vai orar, isso mesmo. Observe, antes de Jesus Cristo, ele ir, louvado seja, de encontro para com os discípulos, louvado seja, a passagem é bem conhecida, eu estou antecipando, louvado seja alguns momentos aqui, louvado seja, mas é tudo para edificação, tá? Então observe só, Jesus Cristo sendo Deus, Ele vem como exemplo e Ele vai orar. Ele foi no monte orar, Ele foi sozinho, louvado seja, um lugar deserto, né? Louvado seja, no monte. Então, antes de Ele, louvado seja, ir de encontro com os discípulos, Ele estava ali falando com Deus. Ou seja, para mim e para você entender melhor, antes de mim ou de você tomar uma atitude, tomar uma decisão, fazer algo, executar alguma coisa, é necessário você buscar permissão em Deus, é necessário você buscar a direção de Deus para você vencer, amém? Louvado seja. A palavra de Deus vai dizer, louvado seja, que o barco estava no meio do mar, isso mesmo, e ali, louvado seja, o barco estava levando a surra das ondas, isso mesmo. A Bíblia diz, louvado seja, no Mateus capítulo 14, verso 24, a qual nós leu, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, louvado seja, as ondas estavam combatendo contra aquele barco. Observe só, louvado seja, a grande tempestade, ventania, vento contrário, né? Louvado seja, as ondas também, louvado seja, ali combatendo contra a vida dos discípulos. De repente a nossa vida se encontra dessa forma. De repente você está passando por um vendaval, ou seja, vento contrário. De repente você está passando por uma prova. De repente você está com dor. De repente você, louvado seja, está com problema na área financeira, conjugal, na área da saúde. Ou seja, eu não sei qual é a sua situação, porém Jesus Cristo sabe. Jesus Cristo, Ele conhece a tua dor, o teu sofrimento, a sua incapacidade. Louvado seja, Jesus Cristo, Ele te capacita. Jesus Cristo conhece, louvado seja, o grau da tua enfermidade, o incômodo, e Ele entra com providência. Louvado seja, observe, Deus está te provando para poder te aprovar, isso mesmo. No meio dessa tempestade, Deus quer ver de mim e de você a fé. A fé tem que entrar em ação. Jesus Cristo deu uma ordenança, falou para os discípulos partir para o outro lado, não é? Louvado seja, se Jesus Cristo falou que vai, louvado seja, é para partir, a palavra de Deus, ela continua. A palavra de Deus tem poder e autoridade. Observe isso, louvado seja. Se atentando aqui, olha só, o vento era contrário. Como assim esse vento contrário? Esse vento está sobre a nossa vida. Todas as vezes as provas, dificuldade, a adversidade está surgindo. Isso mesmo, aonde você vai, louvado seja, pessoas, elas não gostam de ti, as pessoas odeiam quando você fala de Jesus, e principalmente, louvado seja, quando você chama a pessoa para ir para a igreja. Você, quando está andando na luz, as trevas passam a te odiar automaticamente, não tenha dúvida. Quando você aceita Jesus, quando você anda na luz, quando você aceitou Jesus, louvado seja, está andando na luz,
as trevas passam a te odiar, o mundo também te odeia. Isso mesmo, por quê? Por amor do nome de Jesus Cristo. Então, louvado seja, isso é o vento contrário, isso é os problemas, as provas que vêm sobre a nossa vida, mas isso é essencial e importante na vida do cristão. O cristão tem que passar por vendaval, o cristão tem que passar por tempestade, o cristão tem que passar mesmo por essas ondas, louvado seja, os ventos contrários, para que você venha, louvado seja, ser o que? Aprovado por Deus. No meio da tempestade, louvado seja, observe que Jesus Cristo, ele foi de encontro, isso mesmo. Jesus Cristo foi de encontro para com os discípulos, andando por cima das águas, andando por cima do mar, a Bíblia diz. Então, louvado seja, observe que os discípulos estavam com medo, eles temeram, acharam que Jesus era um fantasma, não é? Louvado seja. Então, observe que Jesus logo já diz, não temais, tem de bom ânimo, não temas, né? Louvado seja. Deus diz para você no meio do problema, não temas, eis que estou contigo. Isso mesmo. Pedro, louvado seja, ouviu a voz do Senhor Jesus e pediu para ele, louvado seja, se é o Senhor, manda que eu vá também até ti. Jesus Cristo falou, vem. Jesus Cristo fala, vem para mim e para ti. Assim como ele também falou, louvado seja, em outro momento, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Louvado seja, vem. Mas é momento de nós ir, louvado seja, perseverar com fé. Pedro, louvado seja, andou, louvado seja, saiu do barco, louvado seja, começou a andar sobre as águas. Observe isso. Então, louvado seja, enquanto ele estava olhando para Cristo, autor e consumador, Hebreus 12, louvado seja, versículo 2, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, louvado seja, enquanto ele estava olhando para Jesus, tudo bem. Eu não sei quantos passos foi, mas que ele andou enquanto outros ficou, louvado seja, no barco. Pedro tomou atitude, teve fé, mas em certo momento olhou para a dificuldade. De repente nós olhamos para a dificuldade, olhamos para os erros, olhamos para as contendas, olhamos para os problemas, e nós muitas vezes o que? Começamos a perder a fé, começamos a naufragar, começamos a afundar. E é neste momento, louvado seja mesmo, que nós afundamos, porque somos falhos, somos limitados. É necessário a gente, louvado seja, clamar ao Senhor. Pedro clamou a Deus, Senhor, salva-me, salva-me. É interessante que Deus, louvado seja, Jesus Cristo estendeu as mãos para Pedro. Isso mesmo, isso mostra que Deus está com as mãos estendidas sobre a sua vida. Isaías 59, versículo 1 vai dizer, eis que a mão do Senhor não se encontra encolhida, para que não possa te salvar, nem o seu ouvido surdo, para não poder ouvir as suas petições, as suas orações, os seus clamor. Clame a Deus. Jeremias capítulo 33, verso 3, clamai a mim, respondei-te-ei, anunciai-te-ei grandes coisas firmes que tu ainda não sabes e não conheces. É necessário você clamar a Deus para que Deus venha te salvar. Isso mesmo. Tem tempestade, tem problemas, tem coisas, louvado seja, louvado seja, é para nós resolver. E tem enfermidades, problemas, etc., que é para Deus resolver para nós. Ou seja, Deus vai fazer em nossas vidas o impossível. O possível é para mim e para você fazer. Que você venha, louvado seja, meditar nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor. O barco, louvado seja, ele estava já no meio do mar. E ali, louvado seja, ele era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento pode ser contrário na sua vida, mas Jesus Cristo está vindo em sua direção para te dar vitória. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre tua casa, sobre sua alma, sobre tudo que é seu. Tudo está nas mãos de Deus. E Deus abençoe em nome de Jesus. Deus estendeu as mãos para Pedro, Deus salvou ele. Os dois entrou no barco, acalmou a tempestade, porque Jesus Cristo entrou no barco. Jesus Cristo entra na sua casa também, por essa palavra. Deus abençoe.